Oi galera, como eu disse que ia voltar, voltei. Reapresentando para quem ainda não me viu, meu nome é Luciene Garrido, eu sou professora de História do curso preparatório Passei e agora a gente vai falar de um outro conteúdo, um conteúdo que cai em todas as provas de vestibular, que a galera que assiste História não aguenta mais falar, mas que é igualmente importante, que é a Era Vargas. A Era Vargas, como muita gente fala, só estudo Vargas em História, ela tem um motivo pra gente ter essa impressão. Ela dura 15 anos, o cara sai do governo, depois é eleito de novo pelo povo, quando se mata em 54. Mas calma, a gente agora dessa vez vai falar desse primeiro período que é conhecido como a Era Vargas. Repara como eu coloquei no quadro que a Era Vargas ela tem a duração de 15 anos, mas nesse vídeo a gente não vai falar dos 15 anos. Graças a Deus. A gente vai falar da primeira etapa, que é esse governo provisório, que dura 4 anos. Vai de 30 a 34. A segunda etapa é o chamado governo constitucional, quando Vargas ele faz a terceira Constituição da história do Brasil e ele dura de 34 a 37. E mais uma outra etapa é a chamada ditadura do Estado Novo. Gente, quando a gente fala ditadura, geralmente se fala ditadura no Brasil. Vocês lembram aquela militar de 64 a 85. Muita gente esquece de uma ditadura igualmente importante, que é a ditadura varguista. E ela dura de 37 a 45, o que vai ser assunto para um outro vídeo. Vamos falar então dessa primeira etapa, que é o governo provisório, que dura 4 anos, como eu já comentei com vocês. Esse governo, a gente teria que pensar um pouquinho com a Revolução de 30. Que Revolução de 30 é essa? A Revolução de 30, ela basicamente inaugura a Era Vargas. Vargas, ele toma o poder a partir de um golpe. Eu sei que atualmente a gente fala muito sobre foi golpe, não foi golpe. O que é golpe? Basicamente, como o nosso vídeo é breve, eu posso dizer para vocês que golpe é uma tomada de poder ilegal, que não era prevista na Constituição. Que Constituição é essa que a gente está falando aqui do Brasil? A Constituição vigente era a Constituição de 1891. Quando Vargas toma o poder por um golpe, com a ajuda do tenentismo, lembra dos tenentes? Aquele movimento lá dos anos 20? Os tenentes que tinham pautas muito semelhantes às pautas de Vargas, eles tomam o poder de maneira, vamos dizer, ilegal. Por isso Vargas, então, ele inaugura sua era, não eleito, mas sim por um golpe. Vocês concordam comigo que golpe tende a ser visto como uma medida autoritária, certo? Esse bando de paternista! Entretanto, essa não foi a única medida autoritária que Vargas teve no início do seu governo. Esse governo provisório, repara, o nome dele não passa pra gente uma ideia de autoritarismo. Vamos falar as características que eu deixo vocês tomarem as conclusões se foi ou não foi autoritário. Vamos lá, coloquei aqui, algumas medidas autoritárias. Primeiro, Vargas toma o poder por um golpe, certo? Sai logo depois, dias depois da sua tomada de poder, um decreto que dava a possibilidade de Vargas acabar com a Constituição de 1891. Mas pensa comigo, se eu acabo com uma Constituição, quais são as leis vigentes no país? O certo seria convocar uma Assembleia Constituinte, coisa que também não é feita no início do governo Vargas. Vargas, então, por um decreto, acaba com a Constituição de 1891, não convoca uma Assembleia Constituinte para fazer uma outra Constituição. Junto com isso, o Congresso Nacional, ele é fechado. Aí você pode pensar, caramba, poder legislativo é fechado. Congresso Nacional não tá valendo. Vargas, então, tá governando como? Ele tem a possibilidade de governar por decretos-lei. Olha que surreal. O que Vargas dizia era visto como lei no Brasil. Fora isso, alguns presidente de Estado, pra galera que tá pensando, que é isso? É como se fosse um governador atual. Alguns presidentes de Estado que eram, fechados com os paulistas, Vargas retira-os do poder e coloca interventores. Vamos lá, o que são interventores? Seriam esses tenentes que eu comentei que ajudaram a colocar Vargas no poder com a Revolução de 30? Vargas, então, coloca esses tenentes da sua confiança no poder, que era, de governadores, de presidentes de Estado, macumunados com São Paulo. Vamos pensar então o seguinte, até agora a gente está falando que Vargas tomou o poder com golpe e teve uma série de medidas autoritárias, certo? Aí você deve estar pensando, mas o que essa garota está falando? Toda vez que eu falo de Vargas em casa, a minha avó, a minha bisavó só falam maravilhas sobre ele. Muita gente tinha fotinho de Vargas num quadro na parede. Quando Vargas retorna o segundo governo, o jinglezinho dele era, da campanha, aqueles que ficam na nossa cabeça o tempo inteiro, coloca o retrato do velho de volta na parede. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Mas tudo que eu tô falando até agora parece que é a mesma pessoa?
Não. Vamos tentar entender. Vargas, então, mesmo tomando uma série de medidas autoritárias, o cara era amado pela população. O cara passou décadas e décadas, e até hoje isso está presente, conhecido como o pai dos pobres. O primeiro presidente da história do Brasil que se preocupou com o pobre. Vamos tentar entender por quê? Vamos lá. Além de medidas autoritárias, reparem que eu coloquei aqui as leis trabalhistas. Lei trabalhista também é um assunto muito importante para você, vestibulando, prestar atenção. Olha a reforma trabalhista pautando uma série de discussões na sociedade atualmente. Mas vamos pensar. Em primeiro lugar, o que é uma lei trabalhista? Leis trabalhistas são leis para proteger o trabalhador, certo? Com certeza. Então vamos pegar exemplos de leis trabalhistas para vocês entenderem do que eu tô falando. 13º, férias remuneradas, hora extras pagas, a gente pode pensar na licença maternidade, regulamentação do trabalho infantil, aposentadoria, salário mínimo, todas essas leis que a gente sabe que, de certa forma, protegem o trabalhador. Beleza. Por mais que Vargas estivesse tomando uma série de medidas autoritárias, o cara foi o primeiro presidente que trouxe para o Brasil, que concedeu as leis trabalhistas. Só toma um cuidado. Preste atenção quando a gente fala concedeu. Muita gente cria uma imagem que Vargas era um bom velhinho, que Vargas se preocupava muito com o trabalhador. Não. Quando eu penso Vargas, eu tenho que analisar o que está rolando no mundo lá fora. O Brasil não é uma caixinha, ele tem relação com os acontecimentos internacionais. Pô, quando eu olho a década de 30, eu tenho uma força crescendo muito desde a década de 10 com a Revolução Russa, a União Soviética. Principalmente depois da crise de 29, quando eu tenho uma crise do capitalismo, o socialismo não se abala. O socialismo está bombando, está crescendo. Eu tenho diversas pautas, vários países tendo que conceder na marra, né, pelas lutas dos trabalhadores, essas leis trabalhistas. Então quando eu olho Vargas foi malandro pra caraca. Ele basicamente faz o quê? Cara, algum momento essas leis trabalhistas vão ser conseguidas. Os trabalhadores, desde a década de 10 e de 20, eles estão se revoltando, eles estão fazendo greves. Isso foi pauta, se tiverem darem uma olhada, no exame de qualificação que rolou agora na UERJ. Caiu a greve de 1917 em São Paulo. Então eu tô olhando o trabalhador do Brasil e eu tô vendo que ele tá se organizando, que ele tá pedindo melhores condições de trabalho. Vargas não era bobo nem nada. Qual foi o pensamento sagaz do cara? Eu vou basicamente fazer o seguinte, eu vou conceder essas leis trabalhistas que eles estão pedindo há muito tempo e junto com isso eu vou criar uma imagem de que eu fui o primeiro presidente que me preocupei em conceder essas leis. Então repara, nesse governo provisório em que várias medidas autoritárias estavam sendo tomadas, Vargas, ele vai conceder uma série de leis trabalhistas. A gente vai ver, né, hora extras pagas, o descanso semanal, as férias, uma série de leis que você conhece e que ainda tem até hoje. Beleza? Então, o trabalhador pensava o seguinte, se lá na República Oligárquica, lembra a Primeira República, os anos 20, os anos 10? Quando o trabalhador se movimentava, era caso de polícia, a galera tomava porrada, a galera ia presa, o primeiro presidente que diz, trabalhador para mim é caso de política, é Getúlio Vargas. Beleza? Até aí tranquilo? Então vamos tentar pensar um pouquinho esse governo provisório. Vargas estava tomando para si um poder muito forte, certo? O cara estava mandando e desmandando. Não tinha nenhuma constituição aqui no Brasil. Só que o cara não era, como eu comentei, ele não era rechaçado, ele era idolatrado pela concessão de leis trabalhistas. Aí você pode estar pensando aí em caso seguinte, então só o povão gostava de Vargas? Vamos bem devagar. Vargas trabalha de uma forma que a gente tem que entender como política de conciliação de interesses. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, talvez não na história, mas talvez também na geografia, que Vargas ele inaugura uma tentativa de industrialização do Brasil. Quando a gente olha a história do Brasil, a gente vê que desde 1500 a economia brasileira era uma economia que a gente chama de agroexportadora. Vamos lá, o que significa isso? Agrícola. Exportadora, foco no mercado externo. Então, no Brasil, desde 1500, a gente vê uma lógica de produzir gêneros agrícolas para mandar lá para fora. Inicialmente a gente viu açúcar, depois a gente vai ver que a gente não produz, obviamente, metais preciosos, mas o foco, né, na produção aurífera, na extração aurífera, foi mal, e depois a gente vai ver o foco no café. Até a era Vargas iniciar, o Brasil ele era uma economia essencialmente agroexportadora. A ideia de Vargas, e aí a geografia trabalha com vocês de uma maneira muito mais ampla, era industrializar o Brasil. Beleza?
Aí você pode pensar, e você deve pensar o seguinte: Vargas, ele queria o poder total. Vargas queria ser, né, um governante forte. Como ele tentava agir? Tentando agradar gregos e troianos. Pensa comigo, quando Vargas toma o poder por um golpe, como eu já comentei com vocês, quem estava no poder eram os paulistas. Paulistas esses, cafeicultores. Lembrando que nessa época a base da economia era o café. Beleza, então. Quando a gente olha, Vargas toma o poder, quem é que fica bolado com Vargas? Obviamente os paulistas, setores do campo, que ainda era a base da economia, né, do Brasil. Então Vargas pensa o seguinte: preciso tomar alguma medida para agradá-los. Ao mesmo tempo, se eu estou focando na indústria, em algum momento a burguesia vai se fortalecer. Preciso tomar medidas para agradá-los. Vargas pensa outra coisa: se a burguesia cresce e o número de indústrias cresce, quem cresce junto com eles? O proletariado, o trabalhador da cidade. Preciso tomar medidas para agradá-los. Como eu comentei, era uma ideia de conciliação de interesses. E lembra que em 29 rola no mundo a crise, né? A quebra da Bolsa de Nova York. Entretanto, essa crise, como vocês devem saber, ela não fica restrita só aos Estados Unidos. Uma série de países capitalistas, né, que investiam na Bolsa de Nova York ou que dependiam dos investimentos dos Estados Unidos para manter sua economia aquecida, eles vão ter sua economia prejudicadas também. E esse é o caso do Brasil. Como eu já comentei algumas vezes com vocês, a base da economia brasileira era o café. E o maior comprador do café brasileiro era os Estados Unidos. Por que eu tô falando isso? Quando bate a crise de 29, alguém precisa de café? Quero café! Você pode pensar, nossa, eu preciso de café todo dia. É! Mas, gente, café não é artigo de primeira necessidade. Quando bate a crise de 29, os Estados Unidos fazem o quê? Vão cortar, vão diminuir a compra de café brasileiro. Os cafeicultores, né, já vão estar bolados, vão estar em crise. Vargas pensa o seguinte: eles estão bolados porque eu tomei o poder. Eles estão bolados por causa da crise de 29 que afetou a compra de café do Brasil. Eu vou tentar uma política para valorizar esse café. Eu sei que muita gente já ouviu falar que existe um momento que Vargas compra o café dos paulistas e não mais estoca, ele manda queimar. Qual a ideia dele quando ele faz isso? Ele pega dinheiro público, compra o café de pessoas, de cafeicultores, e ele basicamente manda queimar por quê? Pensa na lei da oferta e da procura. Se eu tenho menos produtos circulando, eu estou basicamente fazendo o quê? Mantendo estável o preço. Imagina, se eu tenho café pra caramba circulando e quase ninguém comprando, a tendência é que o preço faça o quê? Diminua. Então, quando a gente olha essa política de compra de café e queima de café de Vargas, era uma ideia deles, dos paulistas, não ficarem muito bolados com o seu governo. Beleza? Uma tentativa, então, de agradar os setores latifundiários do campo. Foi? Só que a gente vai ver, então, que ele também queria agradar o povão. Ele queria impedir que o povão buscasse uma revolução. Ele queria diminuir a influência do socialismo aqui no Brasil. Aí ele vai fazer as leis trabalhistas que a gente está comentando. Mas presta atenção. Essas leis trabalhistas não eram para todo mundo. Primeiro lugar, para eu receber uma lei trabalhista, obviamente todo trabalhador ia à loucura. Olha só esse presidente pela primeira vez querendo que eu tenha férias. Um mês sem trabalhar e recebendo por isso. Bem louco. Um cara que vai pagar minhas horas extras. E um cara que, né, isso aí só na década de 40, dá o salário mínimo. O salário mínimo foi calculado para uma pessoa sobreviver de maneira, né, ok. Né? Então a gente vai ver que esse trabalhador, ele vai apoiar Vargas, mas não era qualquer um que tinha acesso a essas leis. Primeiro lugar, para eu ter acesso às leis trabalhistas que todo mundo queria, eu tinha que ser trabalhador da cidade, trabalhador urbano. Por que Vargas faz isso? Quando eu falo que todo trabalhador vai ter essas leis, mas tem que ser da cidade, eu estou trazendo uma galera do campo para a cidade. Lembra que o foco de Vargas era industrializar o Brasil? Pois bem, e mais ainda, quando ele fala que só trabalhadores urbanos terão essas leis, ele está fazendo uma forma com que os cafeicultores, principalmente de São Paulo, não fiquem muito, bolados com ele. Repare então que Vargas, ele tenta agir pensando em todos os pontos possíveis para ter o maior número de apoio. Beleza?
Beleza? E mais ainda, preste atenção, existia uma lei da sindicalização. Os trabalhadores, para receberem essas leis, eles têm que se sindicalizar. Mas olha que curioso, adivinha quem é que vai, a partir de leis, tomando conta dos sindicatos? O Estado. Então Vargas basicamente conseguia amarrar. Eu consigo o apoio dos trabalhadores, mas os burgueses industriais, donos de indústria, não vão ficar muito bolados, porque eu tenho acesso ao sindicato. E eu vou impedir que esse sindicato se coloque contra os burgueses. Repara então que Vargas, como eu comentei, ele tentava agir com uma política de conciliação de interesses. Eu vou tentar agradar os cafeicultores, eu vou tentar agradar os trabalhadores e eu vou tentar agradar os burgueses. Tava dando certo? Tava dando certo. Tanto tava dando certo que o cara tava tomando uma série de medidas autoritárias e era o presidente mais amado da história do Brasil. Até aí, ok? Só pra gente terminar e explicar por que esse governo provisório que tava dando tão certo acabou. Pensa comigo. Não sei se já ouviram falar, mas geralmente cobra em prova de vestibular sobre a Revolução Constitucionalista de 32. E ela é de São Paulo. Pelo nome, vocês conseguem perceber que se ela é constitucionalista, tem uma galera que tá percebendo que Vargas não fez uma Constituição. Tem uma galera que tá pensando assim, cara, que parada é essa? O cara pode estar agradando, né, algumas massas, o cara pode estar sendo visto, né, como salvador dos trabalhadores, mas o cara tá governando sem Constituição. O cara reclamava tanto dos paulistas que governavam de maneira ditatorial, né? Mas o cara tá governando sem o Congresso. Então uma galera de São Paulo que estava recebendo, né, os benefícios do governo Vargas, mas que estava querendo voltar para a presidência. Então a gente vai ver os paulistas se organizando em 32, querendo basicamente o que o nome da revolta já diz, uma Constituição. Essa charge, ela tem, repara só, uma bandeira de São Paulo atrás. Ela tem, né, o que seria um bandeirante segurando um pequeno Vargas na frente. Repara que é um Varguinhas, né, tipo um bonequinho. E ela tem os dizeres, abaixo a ditadura. Aí você pensa, ué, ditadura? Não era só o Estado Novo que você comentou? Preste atenção. O governo provisório, ele não é conhecido como ditadura. Mas muitas pessoas falavam, o que diferencia Vargas, esse governo, de uma ditadura? O cara, tudo que ele fala vira lei. Não tem uma Constituição, isso é uma ditadura. Então a gente vai ver os paulistas basicamente se revoltando, pedindo ajuda da população, uma série de cartazes na rua, né? Paulista, precisamos de você. Existia gente na rua com saquinho, mulheres meio madames, pegavam brincos, cordões e basicamente colocavam para ajudar na luta contra o governo de Vargas. A Revolução Constitucionalista de 32 de São Paulo, ela basicamente tem o seguinte desfecho. Se você pega um paulista bem fervoroso, uma pessoa bem, né, ligada a São Paulo, eles falam que eles foram vitoriosos nesse movimento. Se você pega, às vezes, uma outra análise, tem gente que fala que não, que eles perderam. Vamos pensar o seguinte, militarmente, esse movimento aqui, ele foi derrotado. Mas politicamente, eles veem que não. Porque após esse movimento, São Paulo, né, consegue mostrar que tinha gente percebendo o que Vargas estava fazendo. A gente vai ver que após esse movimento, que militarmente, como eu comentei, foi vencido, a gente vai ver que Vargas, ele acaba convocando uma Assembleia Constituinte em 33 e em 34 fica pronta a terceira Constituição da história do Brasil, a Constituição de 1934. Acaba então o governo provisório e inicia o governo constitucional. Mas esse é assunto para um próximo vídeo. Então, galera, essa foi a primeira parte do vídeo de Era Vargas, que é uma matéria muito importante para o vestibulando. A segunda e terceira parte ainda vão vir, então não deixem de acompanhar para assisti-las. Gostando do vídeo, dá o seu curtir, compartilha, qualquer coisa pode comentar aqui embaixo e sigam, né, o curso preparatório Passei aqui embaixo nas redes sociais. Um beijo!